Fala pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes mais uma vez trazendo vídeo para vocês. E nesse vídeo de hoje eu quero mostrar aqui para vocês na tela do Power Automate 10 dicas importantíssimas para você se dar muito bem na criação dos seus fluxos aqui por essa solução. Mas antes disso, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, já deixa aqui sua inscrição, deixa aqui também a sua curtida, o seu like nesse vídeo, compartilha esse vídeo aí com algum amigo que tem interesse no assunto. E se você tiver alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários alguma sugestão de próximos vídeos, beleza? E depois de você ter feito tudo isso, bora pro conteúdo. Então vamos lá pessoal, sem mais enrolação. Vamos falar aqui sobre 10 dicas que você precisa saber, para você estar cuidando aí dos seus fluxos, para você estar construindo os seus fluxos no dia a dia. Então eu vou passar aqui para vocês. A primeira dica, pessoal, aqui no Power Automate é você utilizar modelos ou templates, Muitas vezes a gente fica preocupado em como construir um fluxo, mas se a gente vir aqui na parte de modelos, aqui eu estou logado, na página inicial do Power Automate, e aqui tem uma partezinha de modelos. Até mesmo na parte inicial aqui, a gente já consegue ver algumas sugestões que o Power Automate nos entrega. Mas se eu vir aqui em modelos, eu tenho aqui diversas abas, de assuntos separados por assuntos, no qual eu posso ver algumas sugestões de fluxo que eu tenho. Por exemplo, tenho aqui os fluxos em destaque, tenho aqui, olha só, trabalho remoto. Então aqui eu tenho aqui alguns templates, tenho aqui templates de fluxos de aprovação que eu vou falar para vocês que são muito mais complexos do que aqueles que a gente tenta construir sozinhos aqui dentro do Power Automate. Tem aqui fluxos com modelos de disparo por botão, aqueles fluxos que você dispara manualmente. Tenho aqui a parte de coleta de dados, e-mail, e tenho outros aqui, por exemplo, eventos, calendário. Tenho aqui uma parte também de produtividade. Então você vai encontrar diversos modelos de fluxo aqui, tanto que foi sugerido pelo próprio Power Automate, ou também foi sugerido pela comunidade do Power Automate, que cria fluxos aí todos os dias. Então eles submetem esses fluxos lá para o Power Automate, e o pessoal valida e insere aqui alguns fluxos que são muito reutilizáveis, Aqui no cantinho você consegue ver, olha só, o número de vezes que ele foi aplicado, por usuários aí do Power Automate. Dica número 2, pessoal, é que você pode estar renomeando o nome de cada etapa que você tem no fluxo. Então eu abri um fluxo aqui de exemplo, e aqui eu tenho, por exemplo, esse obter detalhes da resposta. Só que quando essas etapas já vêm padronizadas aqui para a gente, eles têm um nome padrão, Mas aí vamos supor que você não consegue identificar bem quando você vai obter conteúdos dinâmicos em próximas etapas, você não sabe de qual é esse conteúdo dinâmico. Então, para você solucionar isso, você pode vir aqui nesses 3 pontinhos e renomear o nome da etapa. Então, vamos supor que obter detalhes da resposta do formulário X, por exemplo. E aí, quando você for tratar as próximas etapas, quando você for obter alguma coisa dessa etapa aqui, você vai saber identificar muito mais fácil o que está vindo dessa própria etapa aqui. Terceira dica aqui, pessoal, é que você também, além de poder renomear cada etapa do fluxo, você pode adicionar comentários. Então, se você clicar aqui nesses 3 pontinhos, tem a opção aqui de você colocar os comentários, tá? E por que isso aqui? Por que isso ajuda, Vamos supor que você tem uma expressão sendo usada aqui e você não quer entrar dentro da etapa para ver qual que foi a expressão que você escreveu. Então você pode colocar um comentário aqui. Vou colocar aqui para vocês para mostrar como que aparece. Depois que eu fiz o comentário, olha só, ele aparece aqui para mim, tá? Então se eu clicar aqui, eu consigo visualizar aquilo que foi comentado. E uma vez que tem mais pessoas trabalhando no fluxo, que você adiciona como editor do fluxo que você está criando aqui, as pessoas vão comentar aqui também, vocês podem ver o que elas estão comentando. Pessoal, algo legal que pouca gente sabe aqui sobre o Power Automate é que você pode agrupar etapas por meio de escopos, Então eu tenho aqui, olha só, um controle interno que se chama escopo. Tá? E esse escopo ele é justamente para você agrupar etapas. Então vamos supor que eu tenho um fluxo muito grande, tem diversas etapas, e aí eu quero simplesmente separar essas etapas por grupos. Vamos supor que uma parte daquele fluxo faz a coleta de dados,
a outra parte faz a iniciação de variáveis. Eu posso guardar isso, né? Posso organizar o meu fluxo por meio de escopos. Então, eu adicionei um escopo aqui e posso começar a adicionar ações dentro desse escopo. E uma vez que eu tenho isso, eu consigo organizar o fluxo do Power Automate muito melhor, eu consigo identificar melhor as etapas e consigo ver em que parte que o fluxo está, quais são as partes que o fluxo trabalha. Pessoal, algo muito bom que a gente tem aqui dentro do Power Automate é esse verificador de fluxo, né? Ou em inglês aí o Flow Checker, né? Porque sempre que a gente fizer algo errado aqui, pelo menos na maioria das vezes, esse verificador de fluxo vai avisar para a gente. Ou ele vai informar que a gente tem um erro, ou ele vai informar que a gente tem um aviso. Então, por meio disso aqui, a gente consegue identificar os erros que a gente tem dentro do fluxo e os avisos também, né? Ver o que pode dar errado. Então, essa parte aqui é muito importante, a gente ficar ligado aqui e ver exatamente o que está acontecendo. E também tem essa parte de teste aqui que a gente várias vezes já viu, onde a gente pode executar testes manuais e testes automáticos, né? E aqui eu tenho, por exemplo, olha só, nessa parte de automatizado, eu posso reproduzir alguns cenários, né? Que o fluxo foi executado. Então, olha só, eu tenho aqui cenários desse fluxo que foi executado 2 semanas atrás. Então, eu posso repetir a execução desse fluxo com os mesmos parâmetros, tá? Sem falar que se a gente for aqui na parte de gerenciamento do fluxo, né, eu posso ver aqui no histórico de execuções dos últimos 28 dias o que aconteceu dentro desse fluxo. Então, olha só, eu cliquei, né, em uma execução que foi realizada e eu consigo ver as entradas e saídas de cada etapa, tá, pessoal? Então, eu consigo ver aqui o que entrou de informação. Posso usar essa parte aqui também para verificar erros, né, que estão acontecendo. Então, se eu verifiquei algum erro lá no Flow Checker, quando eu for ver aqui na parte exatamente detalhada do que aconteceu no fluxo, na execução do fluxo, eu consigo ver exatamente a parte onde tem alguma coisa errada. É claro que você vai ter que ter alguma familiaridade com os códigos usados pelo Power Automate, mas com o tempo você se acostuma com todos esses códigos, né? Os formatos, enfim, com tudo isso. Pessoal, algo legal que existe aqui no Power Automate é que ele nos dá toda essa interface visual aqui, né? Facilitada para a gente criar os nossos fluxos. Mas por trás disso tudo, nada mais é do que código sendo executado. Então, se a gente quiser ver exatamente o código, né, que está sendo executado aí, que está sendo interpretado pelo Power Automate, eu posso vir aqui nesses 3 pontinhos, ó, e clicar em código de espiada. E eu consigo ver exatamente o código formatado que está sendo executado. Então, olha só, aqui dentro dessa etapa, ele está pegando, né, parâmetros, está tratando dados que estão vindo das etapas anteriores. Eu não vou entrar aqui no detalhe, né, do que cada linha se refere, mas esse é o código de espiada. Se a gente quiser ver e entender o que o Power Automate está interpretando, é só vir nesses 3 pontinhos e clicar em código de espiada. Outra coisa bem interessante que a gente tem aqui, pessoal, é a execução paralela de ações. Então, se eu tenho essa ação executando aqui logo depois dessa, eu tenho a opção aqui, quando eu insiro uma nova etapa, de adicionar uma ramificação paralela. O que é isso, né? Ao mesmo tempo que eu estiver executando essa ação aqui, eu posso fazer outra ação também. Pode ser uma verificação, pode ser a espera de um determinado tempo e depois eu faço uma determinada ação. Então isso aqui é muito interessante, né, para você não ficar preso aí em uma ação apenas. Você pode aí estar adicionando uma ramificação paralela à ação que você acabou de criar. Outra coisa bem interessante que a gente tem aqui, pessoal, é que muitas vezes, pelo menos eu no passado tentava fazer isso aqui, né, eu usava expressões para converter alguns tipos de dados, usava essas expressões também para fazer conversão de formato, de como um número era apresentado, de como um texto era apresentado. E hoje a gente já tem aqui, né, algumas ações internas onde a gente consegue fazer isso. Então, por exemplo, aqui na parte de data e hora, eu tenho funções de conversão de horário, onde eu posso converter um fuso horário em outro fuso horário. Então eu tenho aqui esse exemplo, né, de data e hora. Vou mostrar aqui para vocês também que eu tenho outra ação interna de conversão de número. Então eu posso formatar um número, formatar ele para deixar ele do formato que eu quero.
por exemplo, num formato de moeda, por exemplo, num formato de ter um número, depois ter um ponto, depois ter mais 3 números, depois mais um ponto, depois mais 3 números. Eu consigo fazer essa formatação utilizando essas ações aqui. Então hoje eu já tenho aqui essas ações de data e hora, principalmente, né, de data e hora para a gente converter ou formatar datas e também funções de número. Pessoal, algo bem legal aí também para pessoas que até trabalham com consultoria ou se interessam em prestar consultoria aqui nessa parte do Power Automate, é que você pode importar e exportar os seus fluxos. Então olha só, quando eu venho na parte aqui de meus fluxos, eu tenho a opção aqui de importar. Quando eu clico aqui em importar, ele me mostra uma opção de importar um pacote, né, que é o formato exato que o Power Automate faz a exportação, claro, né, para você importar em outro ambiente, no ambiente de outro usuário aí. Vou mostrar aqui para vocês, olha só. Ele pede para a gente importar um pacote no formato zip, então você pode fazer o upload por aqui. E aí como que você faz para exportar? Vamos supor que você vende fluxos aí, você vende um serviço de construção de fluxo, você pode vir aqui em meus fluxos, clicar em algum fluxo que você tem aí, e olha só pessoal, você pode aqui enviar uma cópia, você pode enviar como modelo para algum usuário que queira usar o fluxo que você acabou de criar, ou você pode exportar ele aqui no pacote zip, ó, e mandar para a pessoa aí que você prestou o serviço ou para quem está querendo o fluxo que você criou. Vamos para a 10ª dica aqui, pessoal, e essa dica aqui que eu quero dar para vocês é de condicionais de gatilho. Vamos supor que eu tenho um gatilho e, por exemplo, esse gatilho aqui do Forms, né? Ele vai disparar toda vez que eu enviar uma resposta do meu formulário. Então, toda vez que eu fizer a execução dessa ação de enviar uma resposta, esse fluxo automaticamente ele vai ser executado. Mas vamos supor que eu quero somente que esse fluxo execute apenas quando eu tiver uma determinada condição para isso. Muito simples, a gente tem uma opção aqui de condições de gatilho. Então, se eu vier na parte de configurações, olha só, eu tenho a parte aqui de condições de gatilho, onde eu posso adicionar uma expressão que, se ela for verdadeira, o fluxo vai executar somente quando eu atender essa condicional aqui. Então esse ponto aqui é muito importante para você inserir as suas condições e economizar aí nas execuções do seu fluxo, né? Porque dependendo aí do seu plano que você tem do Power Automate, você tem um limite de execuções de fluxo por mês, né? Então você economizar isso é muito importante. Eu tenho aqui um vídeo sobre condicionais de gatilho, eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem. Pessoal, e eu vou trazer aqui para vocês uma dica número 11, uma dica bônus, muito interessante também, que é sobre a continuação aqui dessas etapas, tá? O que acontece? Pode ser que em algumas situações a gente tenha falha em uma dessas etapas. E para você evitar que o seu fluxo pare, vamos supor que você está fazendo o tratamento de um arquivo JSON, de um XML, que tem diversas possibilidades de dar errado, né? Mas vamos supor que você quer pular uma etapa quando ela der erro, né? Que o fluxo não pare. Então como que você pode fazer isso? Olha só, pessoal. Aqui, pessoal, na parte de configurações, eu tenho essa opção aqui, ó, configurar execução depois, né? O que acontece? Eu posso configurar uma nova etapa aqui. Então vou colocar, antes de explicar aqui para vocês, eu vou colocar uma nova etapa aqui, vamos supor que é enviar um e-mail, tá? Então vou selecionar o conector aqui do Outlook, vou enviar um e-mail. Essa etapa aqui, ela vai executar quando essa etapa anterior é bem sucedida, ou ela falhou, ou foi ignorado, ou atingiu o tempo limite, ou todas elas. Então você pode ter essa escolha aqui. Então vamos supor que você tem um fluxo construído aí e essa etapa aqui ela falha, tá? Se ela falhou, você pode executar a próxima ação aqui, enviar um e-mail para a pessoa que construiu o fluxo ou que iniciou a execução desse fluxo, informando que a execução do fluxo deu errado. Então você tem essa opção aqui na mão para você escolher, né? A execução dessa etapa, depois dessa aqui, ela vai ser executada quando é bem sucedido, quando falhar, quando foi ignorado, quando atingir o tempo limite. Então você tem o poder de escolha aqui, colocar, se não todas, né, pelo menos uma opção dessas aqui. Mais uma vez eu vou pedir para você, ainda não é inscrito no canal, nos ajude, deixe aqui sua inscrição, deixe também o seu like e compartilhe esse vídeo aí com algum amigo que tem
interesse no assunto. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo acesso de hoje. Eu vou ficando por aqui e até mais.